O Pan News Curitiba abre espaço agora para falar sobre saúde. E mais do que isso, identificar possíveis problemas. De que maneira você consegue, com a ajuda de médicos ou através da tecnologia, descobrir um problema, uma doença que você tem. Bom, olha, tem uma pesquisadora que lançou o Scanner da Saúde. E ela está aqui conosco para poder bater um papo e falar sobre essa novidade que chega no mercado. É a Aline Kissack. Aline, muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito esse nosso convite para poder falar sobre algo extremamente fundamental nos dias de hoje. Obrigada, João. O olhinho fica brilhando para falar de saúde, então Você eu estou super feliz. É nutricionista, pesquisadora, muito tempo de pesquisa, um volume significativo de investimento para lançar o Scanner da Saúde. O que é esse Scanner da Saúde? Então, o Scanner da Saúde, como o nome diz, vai fazer um mapeamento de você. Desde a sua parte genética, da parte de exames de sangue, dos seus sintomas, o seu estilo de vida. Por exemplo, você faz academia, você está tristinho, você dorme bem, está passando por estresse. E até sintomas de, tem artrite, dor de cabeça, enxaqueca, insônia, seja o que for, e correlacionar tudo isso com o seu intestino, com os seus exames de sangue, seus hormônios, suas vitaminas e até mesmo a sua genética. Porque a gente sabe que a complexidade do nosso corpo é grande. Então, tratar o paciente como um todo e ser um detetive da saúde. Achar essa causa raiz para, então, saber exatamente com precisão o que você vai comer e o que você vai tomar, seja de medicamento ou de suplemento. Para chegar a isso, como foi? Muitas áreas envolvidas, um mapeamento de especialidade, muito trabalho. Tem se falado muito da inteligência artificial hoje em dia. Ela está presente também nesse Scanner da Saúde. De que maneira vocês desenvolveram essa ferramenta, esse sistema? Então, começou há bastante tempo atrás, 5 anos, então o ChatGPT ainda não estava presente. Foi baseado em 532 pesquisas científicas próprias. A gente teve aí mais de 10 milhões de investimentos. Muito tempo sem dormir para conseguir chegar a tudo isso. Mas esse desenvolvimento de correlação e, no final, saber esse manual de instrução do nosso organismo não usa a inteligência artificial, ela usa um algoritmo para a gente justamente ter conseguido se embasar em quase 10 mil pacientes para poder ter a garantia que a precisão ia acontecer. Mais para frente, às vezes por uma questão dinâmica do paciente ou até mesmo do profissional, usar a inteligência artificial. Mas como a gente sabe que ainda dá muito erro, nós ainda confiamos no nosso algoritmo que tem toda a validação. Bom, você está falando desse Scanner da Saúde. Dá um exemplo na prática. Por exemplo, um paciente que já está se encaminhando para a terceira idade, para a melhor idade, apresenta alguns problemas de saúde, enfim, de que maneira o scanner ele consegue auxiliar, seja no diagnóstico, no tratamento dessa pessoa. Legal. Então, se a gente está falando de terceira idade, a gente está falando, por exemplo, de um problema ósseo ou até mesmo de uma demência precoce, do Alzheimer. Mas a gente pode falar dos pacientes que são terceira idade hoje e dá aquele orgulho para a Nutri, né? Que vão ser os pacientes que já vão na academia, que já comem bem, que, enfim, tem uma qualidade de vida legal. Então, a gente pode tanto prevenir quanto tratar. Se eu estou trabalhando com a prevenção, e no exemplo que você me deu, que é um idoso, eu posso pensar em não deixar ele desenvolver a questão da demência precoce e do Alzheimer. Pode ser que ele tenha esse gene. Então, como genética não muda, é igual do dia que a gente nascer até o dia que a gente morrer, eu posso ligar ou desligar da tomada. Eu não mudo, mas eu tenho os compostos bioativos, ou seja, os suplementos, os alimentos, que vão fazer esse liga e desliga. Se ele tem esse gene e já está chegando na idade próxima, eu posso fazer o tratamento que vai tirar da tomada esse gene, diminuindo muito as chances dele desenvolver essa demência. Mas, às vezes, não é genético. Às vezes é do estilo de vida. Ou às vezes é alguma coisa do hormônio, está faltando uma vitamina. Ou às vezes ele está perdendo muita massa muscular. Então esse monte de ponto de interrogação do será que é isso? Será que é aquilo? Que confunde muitos profissionais na hora de fazer um diagnóstico preciso. E o scanner veio para poder resolver isso. Porque daí a gente tem certeza. Como avalia tudo e correlaciona todos os parâmetros, no caso dessa demência, eu vou saber de onde está vindo, em que departamento dessa fábrica que está acontecendo para trazer a solução. Isso facilita numa qualidade de vida, né? Quanto mais rápido o diagnóstico, auxiliando muitas famílias, especialmente nesse caso da demência, porque até que se feche o diagnóstico de que efetivamente é aquilo,
não só o paciente, mas a família também sofre muito. Com certeza. E se a gente for pensar todas as doenças, né? Se eu pegar um paciente complexo, que hoje é o que mais aparece, tem artrite, mas também tem insônia, também tem gastrite, também está com ansiedade, vai em vários profissionais de saúde, pula de galho em galho, ninguém olha esse paciente como um todo e fica pensando, quem veio primeiro, ovo ou a galinha, né? Será que essa gastrite é consequência dele estar nervoso? Ou, na verdade, foi ter muita dor no estômago que está deixando essa pessoa ansiosa? E essa parte de achar a causa raiz que a gente comentou é o que é o mais encantador do scanner, para não deixar piorar o que o paciente já sente, porque, como você disse, às vezes demora muito tempo até ele conseguir ter uma solução, porque está todo mundo na tentativa e erro, quanto também cuidar de agora, porque a gente quer que as pessoas estejam mais felizes, né? Agora, é base de fundo, pano de fundo para essa história, cuidar da saúde, fazer exames com frequência, ir ao médico. Para muitos pacientes ou até muitos homens é preciso romper essa barreira inicial de que acabam negligenciando os cuidados, o cuidado com a própria saúde, né? É verdade. Mas o que mais aparece hoje são as pessoas que já estão frustradas porque sentem alguma dificuldade e não conseguem achar a solução para aquilo, né? Então, eu acho que nisso que você tocou, precisamos ainda que as pessoas tenham mais consciência de ir para prevenção. Mas o do tratamento resolve mais rápido porque as pessoas já estão incomodadas, já está impactando a qualidade de vida delas. Tem paciente que estava há 30 anos com insônia. Imagina você não dormir bem por 30 anos. A depressão que vem, o seu humor como que fica, o seu cansaço, sua memória, isso atrapalha a sua vida inteira, profissional e pessoal. Então, saber que você acha uma solução para uma coisa que você está lutando há tanto tempo, daí não tem esse impedimento de procurar o profissional de saúde. O problema é o contrário, é não achar o profissional de saúde que vai solucionar o seu caso. Bom, isso a gente falando sob o ponto de vista do paciente, que é maravilhoso, né? Sim. Ter a sua solução integrada de vários problemas que ele acaba apresentando ao longo de uma vida, inúmeras questões. Do ponto de vista profissional, como ele recebe esses dados, como é possível ter acesso inicialmente a essa plataforma para que seja possível estabelecer um norte no tratamento de cada paciente, cada caso é um caso. Legal. Então, hoje, no Scanner da Saúde, ele é um software. Então, você vai ali entrar online, faz o cadastro, fica super personalizado para aquele profissional. Pode pôr a logo, enfim, todos os dados dele, o mini currículo dele. E esse profissional, ele decide como ele quer usar a nossa ferramenta. Por exemplo, se ele quiser só para os exames de sangue, porque ele não trabalha com genética, com exames de intestino, por exemplo, consegue usar só essa funcionalidade. Não, eu também quero trabalhar com genética, seja com qualquer laboratório que ele escolha. Ele traz esse laudo em PDF, sobe no nosso scanner e o scanner faz essa análise. Toda a parte que eu falei para você de sintomas, de estilo de vida, é enviado um questionário para o paciente desse médico ou nutricionista para que ele responda. Ao responder, o sistema já integra para poder correlacionar com os exames que foram feitos ali, o upload. Gera um relatório de prioridade, uma sugestão de conduta clínica, mas o profissional tem toda a autonomia, porque não é uma substituição, é uma ferramenta para auxiliar. O profissional sempre continua sendo ali o principal para ter empatia com o paciente, escuta, ouvir toda a história dele, mas vai ter essa facilidade do tempo que antes ele demorava para interpretar tudo isso, conhecimento, a quantidade de erros que tinha, agora ele não vai ter mais esse problema. Aline, a gente está falando disso, de um atendimento clínico, né? Para identificação de muitas questões. De que maneira isso é possível ser utilizado também num pré-cirúrgico? Há essa indicação? Sobre quais aspectos também entra, digamos assim, essa metodologia? Legal. Então, se a gente for pegar o exemplo de uma cirurgia plástica, nós podemos fazer esse exame genético antes para ver se o paciente tem dificuldade com o pós-cirúrgico. Vai ter dificuldade de cicatrização ou de um trombo, que é um dos maiores riscos, não só da plástica, mas qualquer cirurgia. Se o paciente, às vezes, só faz o exame de sangue, pode ser que a fotografia daquele momento, e ainda mais depende de qual exame de sangue esse profissional pediu, então depende da expertise dele, às vezes ele só pede um hemograma, um coagulograma ali, mas muitas vezes é legal pedir outros exames de ver o colesterol que está envelhecido, oxidado, que a gente chama, que é uma chance grande de ter a parte dos trombos. Então, nesse sentido, pode fazer tanto avaliação de exame de sangue, e ter essa precisão para os profissionais que não têm segurança ainda de interpretar os exames,
E se for genético, e mesmo que não seja a expertise daquele profissional, o nosso relatório, baseado nas minhas pesquisas científicas, conta como ligar ou desligar aquele gene que pode dar problema no pós-cirúrgico. Você que está acompanhando essa entrevista, a gente bate um papo com a Aline Kissack, que é nutricionista, pesquisadora e que ajudou a idealizar o Scanner da Saúde, lançado recentemente e que nós do PAN News ficamos curiosos para entender de que maneira isso pode ser aplicado na prática. Sobre o lançamento, né? Aconteceu, como é que foi o entusiasmo da equipe médica, do próprio setor da saúde, em ver essa novidade, algo inovador e falar, opa, a modernidade chegou e não é só futuro não, é algo que já está disponível no presente, no agora. É isso mesmo. Foi muito legal, João, porque a gente viu os profissionais se integrarem, médicos com nutricionistas, eles ficaram muito impressionados e realmente é uma tecnologia que ainda não existe no mundo. Mais para frente a gente vai levar ela para outros países e outras línguas, mas é tão feliz ter essa parte do Brasil, da gente ter produzido aqui, né, essa tecnologia. Teve pesquisas fora, teve nos Estados Unidos, Canadá, na Alemanha, na Espanha, mas ser um produto de uma empresa brasileira, isso dá muito orgulho para a gente, e poder ter lançado aqui para a equipe de profissionais de saúde. Eles ficaram muito encantados e começaram a ver que tem perspectiva de ajudar o paciente. Então, esse propósito em falar, poxa, eu tento tantas coisas e esse paciente não melhora, e agora chegou uma ferramenta que vai me ajudar a ser esse detetive com eficiência para contribuir, você via o brilho no olhar da paixão pela profissão e do propósito em cuidar do outro. Isso foi incrível. E era um evento que todo mundo chorou. Eu falei, gente, é um lançamento de tecnologia, mas todo mundo estava muito emocionado. Então, foi tão bonito de ver o propósito dos profissionais, a ética deles ali, que dá esperança para a gente ver que tem profissionais de qualidade. Você até comentou sobre alguns aspectos de outros países e tal, né? Há perspectiva de que essa tecnologia também seja disponibilizada não só para o Brasil, mas para outros países? Porque a saúde, o problema de um brasileiro pode ser o problema do japonês de um também. gringo, de alguém de outro lado, né? É verdade. Claro que o impacto cultural tem essa diferença, por isso que a gente não está adaptando só para o software estar em inglês, espanhol ou outras línguas, porque a orientação, a parte da sugestão da conduta clínica, tem que ver se encaixa na cultura daquele país. Então, não é simples de só fazer igual o GPT, que você sobe ali um PDF ele em resolve chinês tua vida, e ele né? responde em português. Porque vai ter essa adaptação cultural. Mas dentro do nosso plano de negócios, os próximos passos são para estar em inglês e em espanhol. Muito Vamos legal. ver se depois vai para o outro lado do mundo. Para o paciente, hoje, de que maneira ele consegue ter acesso? Bom, só através do médico, né? O qual Ou já do esteja nutricionista. cadastrado, o nutricionista, o profissional da área da saúde. A escalabilidade disso, como vocês estão nesse momento e planejam, inclusive, nesse ano que ainda tem muita coisa para acontecer em 2024. Legal. Então, 2025, né? 2024, eu tô já preso passou. no passado, 24 ficou para trás. Verdade. Tá tudo passando tão rápido que a gente se confunde. Então, realmente, ainda tem muito ano dentro de 2025. Nesse momento, exatamente o que você falou, o paciente precisa procurar um profissional de saúde que use a nossa tecnologia e ali ele vai usar de acordo com a metodologia ou a especialidade daquele profissional. Dentro disso, essa escala está sendo tão bacana depois do lançamento, porque todo mundo ficou tão curioso, tão impressionado, que a adesão a gente já teve mais de 100 profissionais aderindo num dia. Então, foi muito bacana. Mas a gente quer sempre dar a parte de aprimoramento para eles e treinamento. Então, nesse momento, por mais que esteja o site ali sobre o scanner, os profissionais passam por um treinamento para que eles saibam não só usar a plataforma, mas saibam dessa parte de conduta clínica, de como que eu vou cuidar do meu paciente com essa visão integral, né? E qual foi a outra pergunta que você fez? Sobre essa questão da escala. O escala, paciente ele não tem acesso, é através do médico que ele consegue para se valer dessa tecnologia. Exato. Justamente porque, como eu disse, não é um substituto do profissional da saúde sem uma ferramenta, porque a saúde é o nosso bem mais precioso, então não substitui ali o médico e o nutri, né? Mas essa escala, hoje, então, pensando agora como
empresa, é muito importante para a gente. Quanto mais profissionais estão tendo acesso, significa que mais pacientes vão ter também. Então, a gente está cuidando tanto da parte de branding para que o paciente comece a achar super legal e comece a procurar clínicas e médicos que tenham essa tecnologia, quanto fazer eventos, congressos que tenham para os profissionais de saúde. E o mais legal, João, é que tem uma área de paciente. Então, ali é uma área de saúde. Você não vai só receber o relatório. Ali tem atividade física baseada na sua genética, receitas para isso, receitas terapêuticas, a parte de yoga. Então, realmente é uma plataforma de saúde individualizada, baseada nos seus exames, acaba aparecendo ali para você esses materiais personalizados. Deixa eu te perguntar, tem uma curiosidade. O médico, numa visão muito individualista, ele pode se sentir diminuído pelo fato de estar utilizando esse sistema? Médicos que, por muitas vezes, acabam presos ao passado, ao tempo, não se atualizam, falam, eu vou utilizar dessa tecnologia. Eu preciso, não preciso, enfim. Como trabalhar também esse aspecto ou essa mentalidade de alguns profissionais? Eu vejo que é por isso que é importante esse primeiro treinamento e esses eventos que a gente faz, como a gente fez no lançamento, porque o nível de encantamento e de abrir a mente de profissionais que estavam presos, como você disse, nesse conceito antiquado, que acha que a tecnologia vai substituir ou que vai ser algum prejuízo, ou enfim, isso mudou completamente, né? Ninguém ali saiu do evento com essa mente como tinha anteriormente. E foram vários que tinham essa cabeça fechada. Mas só um detalhezinho aqui que eu acho que é interessante de abrir esse parênteses. Teve, não sei se você sabe, mas quando... Eu não sei se eu posso falar de marcas. Pode, não tem problema. Quando a Blockbuster, a Netflix pediu para eles comprarem eles no começo, então, né, o aluguel ali dos vídeos cassetes, das casas de aluguel de vídeos, eles falaram, imagina que uma coisa online vai crescer tanto, ninguém vai querer assistir no seu computador. Ninguém vai ameaçar o nosso negócio. Imagina, né? E lá na época era por 1 milhão, né? Agora, enfim, a Netflix, o tanto de bilhões que eles valem. A tecnologia, quando ela é boa, não dá pra gente parar, a gente tem que acompanhar, porque senão a gente vai ficar para trás. E, de novo, é uma ferramenta para fazer algo melhor, para levar mais precisão para a saúde. Se é um profissional que faz o seu trabalho com propósito, por que eu não vou querer cuidar ainda mais do meu paciente? Aí é muito egoísmo, né? Sem dúvida. Bom, a gente conversou com a Aline Kissack, que é pesquisadora, nutricionista, falando sobre esse mecanismo, o scanner da saúde, que vem para revolucionar a forma a qual a gente lida com a medicina, com os médicos, nutricionistas, a forma com que a gente cuida da nossa saúde. Aline, a mensagem final que você deixa para quem nos acompanha sobre essa tecnologia e que, com o passar dos anos, acredito que essa nossa entrevista as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, lá atrás já se pensava nisso e veio realmente para transformar essa relação que a gente tem hoje em dia. Que legal. Então, eu sempre digo que a saúde é o nosso bem mais precioso e que o conhecimento é a nossa ferramenta mais poderosa. E a gente tem que usar o conhecimento que está todo dentro do scanner, porque não são só das minhas pesquisas. Tem muita pesquisa ali inovadora que nem foi publicada ainda, ou seja, que as pessoas nem têm acesso, mas também tem mais de 6.000 pesquisas científicas de outros pesquisadores maravilhosos. Então, é um nível de atualização que o profissional tem dificuldade de alcançar pela correria do dia, pelo trabalho. Às vezes não dá tempo deles irem para congressos, não nacionais, às vezes não internacionais. É humano, né? É humano, não tira a autonomia do profissional. Então, realmente veio para ajudar. É um filho que nasceu aí depois desses 4 anos e que realmente veio para ajudar o mundo. Muito legal. Parabéns. Obrigada. A gente fica na torcida e, claro, acompanhando os próximos passos, inclusive abrindo espaço aqui para que a gente possa mostrar uma tecnologia, algo tão revolucionário que vem para mudar a forma com que a gente cuida da nossa saúde e, mais do que isso, com que os médicos conseguem nos ajudar a nos colocar numa sintonia, sempre de olho, buscando uma melhor qualidade de vida. Isso mesmo. Obrigado, Obrigada, Aline. João.